Boa noite a todos, meu nome é Emily. Vou estar falando um pouco o que é torcicolo muscular congênito. É o tema do meu grupo que a gente vai falar um pouco. O torcicolo muscular congênito é uma condição presente desde o nascimento da criança, caracterizada pelo encurtamento ou alteração do músculo esternocleidomastoide, localizado na região lateral do pescoço. Essa condição provoca limitação, né, de movimentos posturais, inclinando da cabeça e, em casos prolongados, assimetrias faciais. O diagnóstico e a intervenção precoce são fundamentais para prevenir sequelas no desenvolvimento motor e postural da criança. Ei, pessoal, meu nome é Ana Cláudia. Vou estar falando um pouco hoje sobre a anatomia normal do nosso músculo esquelético na região do nosso pescoço. Bom, o músculo esquelético ele é formado por fibras musculares estriadas, né? Essas estriações resultam em arranjo ordenado de proteínas contráteis, que vão permitir aí a contração do nosso músculo em unidades chamadas de sarcômero. Bom, são controladas pelo nosso sistema nervoso simpático, que é responsável pelo nosso controle de movimentos voluntários e também pela percepção sensorial, né? Esse sistema nervoso somático, ele vai conectar o cérebro, a medula espinhal, aos músculos esqueléticos e também aos receptores sensoriais da nossa pele. E o nosso músculo esquelético, na região do pescoço, né, possui a função de gerar força e movimento por meio da contração. O esternocleidomastoide, né, que é um músculo par, superficial e bem visível no nosso pescoço, ele vai se estender desde o crânio, né, chamado aí de processo mastoide e linha nucal superior, a base do nosso crânio, até o externo e a nossa clavícula. Ele vai dividir aí o nosso pescoço em regiões cervicais anterior e lateral. O esternocleidomastoide possui a origem no nosso manúbrio do externo e o terço medial da nossa clavícula. A sua inserção no processo mastoide do osso temporal e linha nucal superior do nosso osso occipital. Bom, e as suas funções, né? Quais são aí as funções do nosso músculo esternocleidomastoide? Vai permitir a flexão lateral do nosso pescoço, que vai ajudar a inclinar a nossa cabeça para o lado, a rotação da cabeça, né, que gira a nossa cabeça para o lado oposto, a flexão da nossa cabeça e pescoço, que vai atuar na flexão da cabeça em direção ao nosso peito, e quando os músculos, né, são ativados simultaneamente para fazer esse movimento. Bom, e também pela elevação da clavícula e do manúbrio, que contribui para a elevação das nossas costelas durante a respiração, né? Que é a inspiração e a expiração. Que quando a gente faz esse movimento, o esternocleidomastoide também ajuda na elevação das nossas costelas. Olá, meu nome é Geisilane. Para entendermos melhor o corpo dos bebês, é importante lembrar que o sistema músculo-esquelético deles ainda está em desenvolvimento. Ao nascer, há mais de 300 ossos, muitos separados por cartilagem e suturas, que se fundem até formar os 206 ossos do adulto. Essa imaturidade deixa músculos e articulações mais maleáveis, mas também mais vulneráveis a deformações quando submetidas à força ou posições inadequadas por tempo prolongados. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as causas e consequências do torcicolo muscular congênito, que é a alteração no músculo esternocleidomastoide. Algumas causas são a compressão intrauterina, que é a pressão na região durante a gestação, traumas no momento do parto, que também pode gerar esse torcicolo, e a alteração no fluxo sanguíneo do músculo. Algumas consequências quando não é tratado é a posição fixa da cabeça para um dos lados ou inclinada,
A plagiocefalia, que é o achatamento de um lado da cabeça devido à posição, e atrasos motores, já que a mobilidade da cabeça é essencial para o desenvolvimento motor do bebê. Meu nome é Ana Clara e como nós já vimos o contexto, o que é o torcicolo muscular congênito, eu vou falar um pouquinho sobre as classificações do torcicolo muscular congênito. A primeira é o torcicolo muscular congênito com nódulo, que ocorre quando há um nódulo palpável no músculo esternocleidomastoide. Esse nódulo é indolor e nas primeiras semanas de vida já dá para perceber o problema e é facilmente regredível se a gente tratar com antecedência. O sem nódulo, como o próprio nome diz, ele não apresenta o nódulo no músculo. Porém, ainda há restrição de movimento, porque nos ambos casos existe o encurtamento do músculo. O sem nódulo pode estar associado ao posicionamento intrauterino ou hábitos após o nascimento. E o terceiro e último, o torcicolo pós-posicional ou não muscular. Nesse terceiro caso, o problema é a postura do bebê após o nascimento. Não há encurtamento do músculo, mas uma preferência postural e leve rigidez. Olá a todos, meu nome é Isabela e vou estar falando sobre os impactos e evoluções dessa lesão. O encurtamento do esternocleidomastoide afeta diretamente na mobilidade cervical e no alinhamento da cabeça, o que afeta diretamente o desenvolvimento visual, motor e até cognitivo de um bebê. Então, vamos ter 3 tipos de evoluções: a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, nós vamos ter uma limitação de movimentos, uma preferência postural, então nós vamos ter esse bebê tendo uma preferência por uma postura e um desconforto. A médio prazo, nós vamos ter uma assimetria craniofacial, onde esse bebê ele vai ter uma alteração no formato do crânio e da face, como mostrado nas imagens acima. E a longo prazo, nós vamos ter uma limitação da coordenação motora e até da postura global se não tiver intervenção. Boa noite, meu nome é Isabelle. Eu vou falar sobre o tratamento dessa condição. Como foi falado anteriormente, torcicolo congênito é o encurtamento do músculo esternocleidomastoide. O tratamento consiste com cirurgia e sem cirurgia. No tratamento sem cirurgia, o fisioterapeuta visa alongar e fortalecer o músculo esternocleidomastoide. Nesse tratamento, existem vários exercícios e várias condições ambientais que os pais ou acompanhantes ou cuidadores podem fazer com essa criança. O tratamento fisioterapêutico, ele tem uns exercícios, eu vou citar alguns, que são girar a cabeça do bebê para os lados, para que possa pegar uma flexibilidade e esse músculo possa aumentar. Já tem também o inclinar a cabeça do bebê para que ele possa tocar a orelha ao ombro. E esses exercícios têm que ser feitos várias vezes ao dia, tem que ser passado para os pais para que ele possa ser feito várias vezes ao dia, para que pegue uma elasticidade maior e que o tratamento seja mais rápido. As condições ambientais, ele visa com o bebê, por exemplo, fazer o tummy time com o bebê, só que do lado afetado colocar um brinquedo para que ele possa virar o pescoço e ele vire para o lado do brinquedo. Carregar essa criança também para o lado do lado afetado, né? Tem o berço também, que ele tem que ser virado para o lado que esteja com o músculo encurtado e para que seja eficaz esse tratamento. Caso esse tratamento não for eficaz, aí sim a gente entra com o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste com a secção desse músculo para que ele possa aumentar, né? Ele é feito com a cirurgia geral, com a anestesia geral, e é feito a secção desse músculo. Logo após essa cirurgia, é fundamental e indispensável continuar o tratamento com o fisioterapeuta para que o resultado seja agradável tanto para a criança, tanto para os pais e o fisioterapeuta.
Muito obrigada. E, gente, meu nome é Sâmara, sou fisioterapeuta pediátrica, trabalho há 23 anos com pediatria e hoje eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o torcicolo muscular. Vou falar para vocês quais são as causas, vou falar uma rápida definição, né, as formas de tratamento e como que eu trabalho. Então, o torcicolo muscular congênito nada mais é do que uma alteração, né, uma condição, vamos dizer assim, em que o bebê nasce com uma rotação do pescoço e uma inclinação. Então, normalmente ele vai inclinar o pescoço para um dos lados e rodar para o outro. Na maioria das vezes, esse torcicolo ele vem associado a uma plagiocefalia posicional, que é um achatamento em um dos lados da cabecinha do bebê, para aquele lado que ele tem a preferência. E então a gente tem muita associação de torcicolo com plagiocefalia e eu posso falar que hoje 90% dos meus bebês apresentam um torcicolo muscular associado a uma plagiocefalia. Tá? As causas do torcicolo, na maioria das vezes, ele vai ser por diminuição de líquido amniótico, ele vai ser por posição que esse bebê foi gerado no útero, muito comum em gravidez gemelar, primeira gestação, bebê grande para a idade gestacional. Então, essas são algumas características que podem levar o bebê a nascer com um torcicolo, tá? Como que a gente identifica esse torcicolo? Na maioria das vezes, o próprio pediatra vai identificar. Caso ele não identifique, a mãe vai relatar para o pediatra, né? E o que a gente consegue perceber é que sabemos hoje que o tummy time é a postura mais importante que o bebê deve ser colocado desde os primeiros dias de vida. E na maioria das vezes, um bebê com torcicolo, ele vai ter uma intolerância ao tummy time. Quando colocado na postura, ele não vai conseguir permanecer por muito tempo. Ele reclama. Esse bebê ele pode ter uma preferência postural para um dos lados, ele pode ter uma preferência na hora de mamar, caso ele mame no peito. Então, essas são algumas características que o bebê vai apresentar, tá? Na maioria das vezes, esse torcicolo ele vem associado a uma plagiocefalia posicional. Hoje, 90% dos meus pacientes que têm torcicolo têm essa plagiocefalia, que é um achatamento da cabeça em um dos lados da preferência. A fisioterapia é de extrema importância para esses bebês, né? E a gente fala que quanto mais rápido esse torcicolo é identificado, melhores são as chances de tratamento. O bebê que chega mais cedo para você, ele tem uma chance de ter uma melhora mais rápida. Existe aí uma janela de tratamento que a gente fala que ela se fecha em torno dos 6 meses de vida. Não quer dizer que passou dessa idade a gente não vai tratar, não é isso. A gente trata, mas a gente tem que deixar claro para os pais que vai haver uma demora maior no tempo de tratamento, ok? E como que esse torcicolo é tratado? Aí é que entra a fisioterapia, né? De extrema importância o bebê fazer fisioterapia para casos de torcicolo e assimetria. Eu utilizo no meu tratamento técnicas de terapia manual pediátrica associados a estímulos do desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Então, a gente faz uma avaliação desse bebê. Normalmente, através dessa avaliação, você vai conseguir identificar ali, né, o grau desse torcicolo para você começar a intervir ali, juntamente com a medida do crânio desse bebê, uma craniometria, para a gente saber qual o grau dessa plagiocefalia e a partir daí a gente vai intervir. Eu uso essas técnicas de terapia manual pediátrica associada a exercícios para o estímulo do desenvolvimento desse bebê, tá? Então, quanto antes esse bebê chega, mais rápido ele vai ser liberado aí da fisioterapia, ok? Hoje a gente sabe que os pediatras estão muito mais antenados em relação a identificar um torcicolo, então os bebês estão chegando muito mais cedo para o tratamento, isso é muito importante também. As mães também têm observado muito, né, esses bebês aí, principalmente quando vamos fazer esse tummy time,
As mães relatam, às vezes, que o bebê tem uma dificuldade em relação ao tummy time, na mamada. Então, não é tão difícil de identificar hoje uma assimetria em um torcicolo, né? Ou um torcicolo e uma assimetria. E, graças a isso, os bebês têm chegado mais rápido para a fisioterapia. A fisioterapia é de extrema importância para esses bebês. E é isso que eu falei. Chegou cedo na fisioterapia, o tratamento vai terminar mais cedo. A gente consegue liberar esses bebês mais rapidamente. Normalmente, a gente dá uma pré-alta para esses bebês. O bebê, ele precisa ser reavaliado 3 meses depois dessa pré-alta e reavaliado novamente quando ele estiver andando. Em alguns casos em que a plagiocefalia ela é muito grave, a gente precisa indicar o capacete, né, o uso do capacete, da órtese craniana, que vai auxiliar no nosso tratamento, e isso depende muito dessa craniometria, né, de como que vai estar a medida dessa cabecinha. Mas, dependendo da medida, a gente consegue reverter isso aí só com a fisioterapia. Por isso, a importância da fisioterapia. Essas técnicas de terapia manual, elas servem justamente para tratar tanto o torcicolo quanto para melhorar essa plagiocefalia aí. E junto com elas, a gente entra com os exercícios de desenvolvimento, de estímulos de desenvolvimento infantil. Então, fica aí a dica, né, a minha dica, que o importante é que esses bebês comecem a fazer um tummy time o quanto antes, porque muitas das vezes no próprio tummy time o bebê já vai dar sinais de que tem alguma coisa errada e ali às vezes a própria família consegue identificar, né? Eu falo sempre para os pais que nem sempre um torcicolo vai ser só uma inclinação com uma rotação. Na maioria das vezes o bebê pode apresentar tensões em todo o corpinho, o bebê pode apresentar essa dificuldade de fazer o tummy time e o bebê pode apresentar, na maioria das vezes, quando ele mama no peito, uma preferência por um dos peitos. Então, isso também são características de torcicolo. E aí, o quanto antes identificado e levado para a fisioterapia, para passar por uma avaliação, maiores são as chances desses bebês recuperarem o mais rápido possível, ok? Obrigada!